Oi, gente, tudo bem com vocês? Tudo beleza? É um prazer muito grande para mim estar aqui com vocês para compartilhar aquela série de mensagens que já estudamos aqui sobre a chave da felicidade e a saúde mental. Nós já estudamos aqui como se adquire o hábito de ser feliz, nós vimos aqui como se forma e se cura as neuroses, vimos aqui para evitar, vimos aqui como curar a angústia e uma série de outros assuntos que já estudamos aqui. Tipo assim, é possível mudar nossa personalidade? Tudo isso nós já estudamos. Hoje a mensagem é muito incrível, a mensagem é muito edificante. Hoje nós vamos ver o maior fator da saúde mental. Nós vamos ver exatamente esse tema, o maior fator de saúde mental. E nós estamos vivendo numa época, estamos vivendo num período, na verdade, de depressão, ansiedade, estresse e muitas outras enfermidades relacionadas à mente. E vamos aqui tirar lições maravilhosas para nossas vidas e vamos ver como podemos evitar uma série de enfermidades relacionadas à saúde mental, relacionada à mente. Desejo que Deus abençoe você, Deus conceda muitas bênçãos na tua vida, muitas felicidades e sucesso para você em tudo e para você e toda a tua família, meu sincero desejo. Eu gostaria de começar a mensagem de hoje falando para vocês. Na verdade, nós vamos analisar aqui uma cena. Essa cena ela se desenrola ali na sala de espera de uma casa de saúde. É a clínica de um dos melhores psiquiatras de uma grande cidade. Na sala da entrada ali, uma jovem que vem visitar uma pessoa amiga. Trata-se de uma senhora já idosa, que há muitos anos ela sofre de perturbações mentais e ela se acha melhor internada do que ele no seio da sua família. Quando esta senhora ela chega à sala de visitas, o que chama a atenção de seu jovem amigo é que ela traz um exemplar da Escritura Sagrada, é isso mesmo. A conversação que se desenrola se encaminha para temas religiosos, pelos quais a paciente parece ter predileção, pelo que afirma o diretor da instituição. A conduta desta senhora é dócil, é razoável. Ela fica nervosa somente quando o seu esposo ele se aproxima. Ela não se conforma com o seu esposo. O caso dessa senhora é muito interessante, por vários motivos. Principalmente porque introduz um problema que é o que apresenta a relação que existe entre a religião e a loucura. Um observador superficial, sem dúvida, perguntará: como é que esta pessoa lê a Bíblia Sagrada e está em uma casa de saúde? Certa vez uma pessoa falou de um outro caso, o de um amigo comum. Essa pessoa disse assim: a religião pode enlouquecer uma pessoa. Foi o que aconteceu com o X. Preocupava-se tanto com assuntos religiosos que perdeu a razão. O fato, entretanto, meus amigos, é que a religião nunca, jamais, não tem nem sombra de culpa de que alguém haja perdido a razão. Na verdade, a religião era exatamente o único meio que poderia salvar essa pessoa ali da loucura. Mas isso teria que ser feito, sinceramente, no coração desta pessoa antes, muito antes que a sua razão naufragasse. É na religião de Cristo que nós podemos, meus amigos, encontrar o auxílio para resolvermos nossos conflitos mentais. São muitas, mas são muitas mesmo as pessoas que conhecem desde a juventude o Evangelho. Sabiam que o ideal que nos propõe Cristo é a bondade e o amor ao próximo, a mansidão e a humildade. Quer dizer, a devida avaliação do que somos em face do resto do mundo e de nosso Criador. Reconheciam que o dever de todo homem é ser modesto e desejar o bem do semelhante, como o seu próprio bem. Na prática, porém, muitas pessoas, meus amigos, não agem de acordo
com esses ideais e guardaram em seu coração grandes ambições, desejos de ostentação, de superar os demais, de viver além de seus recursos. E isto é mais de um sentido. Não só tinham que se esforçar para ganhar mais prestígio ou dinheiro, mas com isso tiveram que gastar mais energia nervosa, porque provocava aflições, invejas e ressentimentos, o que vale dizer conflitos emotivos. As causas verdadeiras, na verdade, houve naturalmente frustrações, desgraças na vida, a perda de seres amados. E tudo isto somando ao esforço por destacar-se na sociedade, foi além do que podia suportar o sistema nervoso, que trazia desde o nascimento o fundo patológico necessário para todo caso de loucura. Em conjunção com os outros dois fatores que assinalava o Dr. Myers de Aya, ele diz que se as pessoas cujos casos citados por ele houvessem estado vivendo de acordo com os princípios religiosos que conheciam, se a fé houvesse sido parte de seus complexos, em vez de ambição, esta fé os haveria sustentado quando sobre elas caíram os golpes da adversidade. Mas não foi assim. Em vez de edificarem sobre a rocha, a qual comparou Jesus, suas próprias palavras de sabedoria e salvação, construíram sobre a areia de suas próprias forças. Não bastou o orgulho que tinham para sustentar-se no momento da prova. Desceu a chuva e correram os rios e assopraram os ventos e combateram aquela casa e caiu, e grande foi a sua queda. Resta apenas um vestígio de esperança para a sua recuperação mental, e esse é precisamente o esforço que em um tardio impulso faz o inconsciente para encontrar certo apoio e consolação na religião, que a mente antes desprezava. Não é, na verdade, meus amigos, nunca foi a religião que faz as pessoas enlouquecerem, nunca foi. Mas a falta da religião na vida. E quando falamos em religião, referimos-nos, logicamente, à religião de Cristo. Quando um pregador ele está procurando impressionar a seus ouvintes com as chamas do inferno, que considera um saudável temor, ele não está seguindo os métodos de Jesus. Se em vez de salientar o amor, que é a alma da religião, se transforma esta em fator de medo, chegará a ser também um fator de perturbação mental. Isto é o que conhece o próprio Dr. Sade, que em seu manual tanto diz acerca da fé e também da oração, como auxiliares do psiquiatra. O amor, que é a força motriz da religião de Cristo, tal como ele a ensinou, é reconhecido por todos os psiquiatras como o fator integrante por excelência. Como exemplo disso, recordaremos o caso descrito pelo Dr. Adler em seu livro O Sentido da Vida. O amor pode triunfar mesmo nos casos que pareciam desesperadores. O sábio de Viena apresenta realmente como o que dá sentido à vida, o amor e a cooperação, isto é, a essência da religião cristã. Nós vamos ver agora uma comprovação interessante. A luta pela superioridade é comum a todos os seres humanos e se acha atrás de toda a criação humana.
Os únicos indivíduos que nesta luta podem realmente enfrentar e dominar os problemas da vida são, sem dúvida, os que manifestam em seu esforço a tendência de enriquecer a todos os demais, que vão adiante de tal maneira que os demais se beneficiam também. Se nos acercarmos das pessoas na devida maneira, não acharemos difícil convencê-las. Todos os juízos humanos a respeito do valor e do êxito se fundam, afinal, na cooperação. Este é o grande lugar comum, compartilhado por toda a família humana. Tudo que pedimos quanto à conduta, ideais, objetivos, ações, caráter, que contribuam para a nossa cooperação humana. Nunca acharemos, meus amigos, um homem completamente privado de sentimento social. A tarefa mais importante imposta pela religião foi sempre: ama o teu próximo. Aqui nós temos de novo, noutra forma, o mesmo esforço para aumentar o interesse em nossos semelhantes. É interessante também que agora, do ponto de vista científico, nós podemos confirmar o valor desse esforço. O indivíduo que não se interessa em seus semelhantes é o que tem maiores dificuldades na vida. Todos os movimentos devem ser julgados pela sua capacidade de fomentar o interesse nos semelhantes. E acharemos que há muitos modos de ajudar a aumentar a cooperação, no que devemos estar em desacordo e na maioria considera a vida segundo o qual as pessoas buscam somente o que se lhes dá, desejam unicamente as vantagens pessoais. Isto é o maior obstáculo concebível para o progresso, meus amigos, individual e também coletivo. A psicologia moderna, ela reconhece que quando o mestre da Galileia, Jesus, a seus discípulos, isto vos mando, ele disse que vos ameis uns aos outros. Ele estava dando ali a melhor prescrição para a saúde mental. E não é de estranhar, pois o amor é a maior força do universo. É a única força, meus amigos, criadora, útil e progressista. É a única fonte de felicidade. Jung escreveu frases categóricas em um livro intitulado O Homem Moderno, em busca de uma alma. Disse ele, entre outras coisas, durante os últimos 30 anos, me tem consultado pessoas de todos os países civilizados da Terra. Ele diz, tenho tratado de milhares de pacientes, entre os que se achavam na segunda metade da existência, isto é, os que tinham mais de 35 anos. Não houve um só cujo problema não consistisse, em última instância, em falhas ou uma perspectiva religiosa na vida. Não exagero ao dizer que cada um havia ficado enfermo por haver perdido o que as religiões vivas de todas as épocas deram a seus seguidores. E não se curaram um só deles, só quando eles recuperaram sua perspectiva religiosa. Exatamente. Nós vamos ver agora o que é indispensável para a nossa felicidade. Por sua vez, o Dr. Sade, ele cita as seguintes palavras de Jung. Quando há decadência da vida religiosa, as neuroses se tornam notavelmente mais frequentes. Uma confissão que faz o Dr. Link em seu livro sobre o retorno à religião, ele acentua o valor dela como solução para os problemas dos neuróticos. Expõe ele o que comprovou
depois de exercer 15 anos a profissão de psicólogo, durante os quais lhe coube trabalhar como conselheiro pessoal de uns 4.000 indivíduos, a maioria deles normais e com problemas normais, que deviam tratar-se do ponto de vista da psicologia normal. Diz o doutor que, apesar de haver abandonado a religião na qual havia sido criado e chegado a ser agnóstico, se não completamente cético, notou positivamente que, como resultado de seu estudo de problemas pessoais, ia usando em seus conselhos e cada vez com maior frequência alguma expressão bíblica, ou resumia certas recomendações em termos religiosos, e o fazia porque seu vocabulário científico era inadequado para as necessidades dos pacientes, e se esforçava por apresentar em seus conselhos alguns fatos científicos, reduzidos em forma de alguns preceitos simples e práticos. A frequência com que estes preceitos se assemelhavam ao ensino da religião me foi impressionando cada vez mais com o transcurso do tempo, diz ali o doutor, até que finalmente comprovei que havia adotado um extenso grupo de crenças religiosas, a maioria das quais havia abandonado 20 anos atrás. Conta ainda o doutor, em outras palavras, ele voltou à religião porque descobriu que ela é um fator indispensável para a felicidade dos seres humanos, meus amigos. O doutor não é o único, nem o último que fez essa descoberta. Na revista America Magazine, de outubro de 1947, apareceu um artigo, eis algumas frases do artigo. As investigações que se têm feito ultimamente nos campos da psicologia e da psiquiatria estão convencendo os homens de ciência de que, como diz a Escritura Sagrada, o homem não pode viver somente de pão para conservar-se são e feliz. Deve também ter fé. Exatamente. Convencidos, pois, de que, para ajudar os homens a ter essa fé necessária, há que fazer ao mesmo tempo, às vezes, de pastor e homem de ciência. Os autores desses artigos, eles vêm dirigindo uma clínica de religião e psiquiatria nas dependências de uma igreja ali em Nova York. Um deles é padre e o outro homem é psiquiatra. E no artigo em questão, eles relatam alguns dos interessantes resultados que obtiveram quanto a fazer com que todos os que os consultavam encontrassem o caminho da paz, de espírito e da felicidade. Faz alguns anos, contam eles, este caso veio nos consultar, eles contam um homem de idade madura. Era banqueiro de uma cidade pequena, onde era influente e respeitado. Mas ele sentia-se desalentado. Não compreendo, disse ele, vivo descontente. Eu vou regularmente à igreja, sou bom com a minha família, procuro ajudar os outros e dou dinheiro para as causas dignas, mas eu não sou feliz. Sinto-me desgraçado a maior parte do tempo. As averiguações revelaram que este homem tinha um conflito íntimo. O banqueiro estava cheio de temores e ansiedades, e não havia pouco ódio e prejuízo em sua mente. Muitos habitantes ali da sua cidade o irritavam imensamente, e alguns ele detestava realmente. Ele sentia que haviam sido injustos com ele, e desejava intensamente vingar-se, mas sua
austera educação religiosa o havia ajudado a suprimir a maior parte de seus sentimentos. Quando ele foi estimulado para que falasse, ele expôs seus verdadeiros sentimentos. O psiquiatra disse: não seria algo grandioso se um cirurgião pudesse eliminar de seu cérebro todas essas coisas que lhe têm estado atormentando? O banqueiro concordou que seria muito agradável. Pois bem, disse-lhe o psiquiatra, o senhor tem já 2 caminhos que levam ao seu cérebro, seus olhos e seus ouvidos. Vá a um pastor e peça que lhe dê algumas passagens da Escritura Sagrada, que falam de fé, bondade e perdão. Encha o seu cérebro com essas coisas. Logo quando o senhor sentir que um pensamento de ódio ou de derrota se desliza em sua mente, lembre-se dessas palavras e leia-as. Que haja absolvido, persevere neste costume e você descobrirá, provavelmente, que os novos pensamentos afugentam os velhos pensamentos. O banqueiro aceitou este conselho com ceticismo, porém fez como havia recomendado o psiquiatra. Faz pouco tempo, diz o psiquiatra, recebemos uma carta deste homem, na qual diz: eu tenho encontrado que, ao mudar meu modo de pensar e introduzir na mente as grandes ideias do cristianismo, posso literalmente jogar para fora de mim os pensamentos destruidores. A princípio, foi uma luta e gradualmente eu estou conquistando a paz mental que tenho buscado durante tanto tempo. Meus queridos amigos, não há antagonismo entre a religião e a ciência. E o resumo do artigo terminava com essas significativas palavras. Inumeráveis pessoas em todas as nações estão sofrendo aflições similares às tratadas na clínica de terapêutica que combine os melhores princípios de religião e da ciência. Poderia induzir a milhões delas a viver uma vida mais feliz. E não só viveriam mais felizes elas mesmas, mas contribuiriam enormemente para a felicidade e a paz da geração que a seu lado está formando. Mas como o creem os autores citados, necessita-se de combinação do melhor que há na ciência e na religião. É necessário que se difundam os conceitos da nova física, que tem provado quão absurdo foi abolir a noção de Deus, mas não bastará crer num Deus impessoal, considerado como uma grande força inteligente que age indiretamente no universo, por leis sábias, mas não pode interessar-se pelo que fazemos, nem pelo que sucede neste mundo. É preciso ter o valor, meus amigos, de reconhecer que inteligência significa vontade e personalidade, tanto no Criador como nas criaturas. É preciso admitir a doutrina da filiação divina do homem, tal como apresentam as Escrituras. E, sobretudo, há que reconhecer o sentido literal dessas expressões: Criador, criação e seres criados. Este é um conceito que deve compenetrar não só as ciências físicas, mas também o campo da psicologia. A revelação, ou seja, a Sagrada Escritura, ela é a única fonte de informação que temos com referência à causa primária, se queremos ter a verdadeira segurança espiritual
que necessitamos para ser felizes nesta vida. Devemos aceitar essa revelação de Deus. A pessoa que não aceita esta está sempre sujeita a errar nas questões fundamentais, tanto da ciência como da religião. A religião de Cristo, a religião revelada ali nas Escrituras Sagradas, é o maior fator da saúde mental. Por quê? Não só nos oferece a única norma de conduta que leva à felicidade, o amor, que responde satisfatoriamente às grandes perguntas que cedo ou tarde todo ser humano se faz. Para que estou aqui? De onde foi que eu vim? Para onde eu irei? Qual é o significado da existência humana? Então, meu querido amigo e minha querida amiga, nós vamos ver nesse momento agora uma cura mental magistral. A religião de Cristo nos permite aceitar o universo e estar de acordo com a religião cósmica, expressão que notamos de passagem no manual do psiquiatra ali do Dr. Sade. Ele satisfaz o coração humano, pois, como diz ele, em quantos daqueles em quem menos esperávamos existe anelo de orar. Eu conheço o valor terapêutico da oração, diz ali o doutor. Considero a oração como uma cura mental magistral e a experiência religiosa pessoal como a mais alta forma de psicoterapia verdadeira. Não cabe a menor dúvida, meus amigos, de que a religião de Cristo, quando entendida devidamente e experimentada, deveras, ela possui poder tanto para prevenir como para curar numerosas enfermidades mentais, dificuldades morais, desordem da personalidade. E é evidente que o temor e a dúvida produzem enfermidades, enquanto que a fé e a esperança, elas conferem saúde em nossa opinião, as mais elevadas possibilidades de fé e o maior poder da esperança se expressam nas sublimes crenças da experiência religiosa. Os ensinos de Cristo, eles são os maiores fatores, meus amigos, distribuidores conhecidos da dúvida e da desesperação. O Dr. Link expressa em seu livro sobre o retorno à religião a sua convicção de que o maior e o mais autêntico livro de texto sobre a personalidade continua sendo a Bíblia. E os descobrimentos que têm feito os psicólogos tendem a confirmar muito mais do que contradizer a codificação da personalidade que se acha ali. Nesta época na qual estamos expostos a tantos motivos de temor, a tantas frustrações, a tantos conflitos e a tantas derrotas, saibamos, meus amigos, reconhecer o valor da religião e das escrituras como o único fator que nos pode elevar por cima de nossas habilidades, ou melhor, debilidades, e dando-nos a vitória sobre o mal. Em um livro seu destinado a mostrar-nos como podemos ajudar os outros, o Dr. Scheinmack, ele ilustra muito bem essas possibilidades de vitória mediante um fato. Parece que em certo porto caiu de um barco na água uma caixa contendo um precioso tesouro. A caixa era pesadíssima e se afundou na lama. Foi procurada com ganchos presos aos extremos de cabos, mas todos os esforços no sentido de encontrar a caixa foram em vão. Os ganchos não se agarravam à caixa e esta continuava enterrada. Procedeu-se, afinal, a seguinte experiência. Enquanto a maré era baixa,
fizeram-se passar fortes correntes por debaixo da caixa, e essas correntes se amarraram a uma barcaça pesada e grande. Quando a maré subiu, elevou naturalmente a barcaça e desalojou a caixa forte de seu leito de barro. A lição é esta: os pequenos ganchos, meus amigos, de uma filosofia pessoal inadequada não são suficientemente fortes para elevar-nos acima de nossas derrotas. Necessitamos que nos prendam aos ferros de Deus e venham as marés de Deus a desalojar-nos do lodo. Em verdade, só o poder de Deus manifestado em Cristo e em seu Evangelho, ele pode, meus amigos, conferir-nos a vitória que significa saúde mental, paz e felicidade, a vitória sobre os conflitos que por todos os lados e todos os dias nos ascendiu, porque a presença do mal neste mundo os multiplica e os intensifica à medida que a ciência põe maior poder nas mãos dos homens. Meu querido amigo e minha querida amiga, nós estamos vendo aqui uma mensagem muito especial. Nós vimos aqui o maior fator da saúde mental. É a religião de Cristo. Deus, ele é o único fator para nós vencermos essas enfermidades mentais, esquizofrenia, ansiedade, estresse, depressão. É muito importante. Nós vamos ter um tema aqui mais para frente, vamos falar sobre para evitar a loucura, o que devemos fazer. É um tema muito especial. Desde já estou anunciando. Eu tenho certeza que vocês vão gostar desse outro tema. Mas o tema de hoje, que você possa realmente voltar a este vídeo, analisar ponto por ponto e ver que o maior fator da felicidade, da saúde mental, é Jesus Cristo, é a religião de Cristo. Eu desejo grandemente que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua saúde. Se você está passando por alguma situação que está te preocupando aqui na mente, também no coração, entrega teu caminho ao Senhor, entrega tudo nas mãos de Deus. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora a Deus em secreto, conta tudo para Ele. Diz: Senhor, eu não estou conseguindo, eu estou preocupado, eu estou perdendo meu sono à noite, eu não consigo resolver essa situação. Entrega na mão de Deus, te ajoelha e ora. E depois que terminar a tua oração, que você contar tudo para Ele, conta tudo. Ele sabe o que está acontecendo aí no teu casamento, Ele sabe o que está acontecendo aí com aquele filho adolescente, com aquela filha adolescente. Ele sabe o que está acontecendo na tua saúde. Também Ele sabe o que está acontecendo ali no teu emprego. Talvez com um amigo, talvez com um vizinho, Ele sabe de tudo. Entrega tudo para Ele, conta para Ele. Ele gosta de conversar, Deus gosta de conversar conosco. Quando você terminar a oração, diga: Senhor, seja feito segundo a tua vontade e não a minha. Se por acaso você, meu querido amigo e minha querida amiga, não pode ir até o seu quarto ajoelhar, ore aí mesmo, do jeito que você está. Ele também vai te ouvir. Tenho certeza disso. Desejo que Deus abençoe grandemente, poderosamente você e toda a tua família. Meu sincero desejo. Um grande abraço. Valeu, gente. Até o nosso próximo vídeo. Valeu. Fiquem todos com Deus. Amém. Tchau, tchau.